E se a ideia de justiça divina não for sobre castigo, mas sobre responsabilidade? Hoje a gente vai mergulhar numa reflexão filosófica que meio que vira de ponta cabeça o que a gente costuma pensar sobre o divino, sobre pecado e principalmente sobre redenção. É uma perspectiva, olha, fascinante. Vamos começar já com uma pergunta que provoca, que faz a gente parar para pensar. E se essa imagem de um lugar de punição eterna for, na verdade, um grande mal-entendido? E se o inferno for uma consequência direta das nossas próprias ações? Uma criação inteiramente nossa? É essa questão que vai guiar toda a nossa conversa. Essa ideia toda não surge do nada, claro. Ela vem de um texto que traz uma visão assim bem radical das coisas. É um convite para a gente repensar a dinâmica entre o que a gente, como humanidade, cria e o que é a criação divina, e o papel de cada um nisso que a gente chama de justiça. E aqui está, a tese central, direto da fonte. A afirmação é ousada, é direta. O inferno não é uma criação de Deus, mas sim uma obra nossa, genuinamente nossa. Só essa ideia por si só já tira o peso de uma entidade externa e coloca a responsabilidade bem aqui, com a gente. Para a gente conseguir entender isso melhor, o texto usa uma metáfora muito poderosa. Pensa assim, o inferno seria como uma construção indigna e calamitosa. Uma estrutura toda errada que nós mesmos levantamos no terreno da vida, e esse terreno, sim, é a criação de Deus. A imagem é forte, né? A gente construindo algo monstruoso num solo que é sagrado. Tá, mas como é que essa construção acontece? O texto é bem claro. A causa é o abuso das nossas próprias capacidades. O mau uso da nossa razão, do nosso conhecimento. Veja bem, não é uma punição por desobedecer, mas o resultado lógico de usar as nossas maiores dádivas de um jeito destrutivo. E a consequência disso tudo é bem interessante. Se nós somos os construtores dessa obra indigna, a responsabilidade de lidar com ela também é nossa. Isso coloca a gente numa posição de poder, claro, mas também de uma obrigação imensa. O texto, então, vai além. Ele descreve um caminho para a gente cumprir essa obrigação. A progressão faz todo sentido. Primeiro, a gente tem que reconhecer essa nossa criação monstruosa. Depois, assumir o dever de destruí-la. E, por fim, o passo mais importante, construir o paraíso no lugar que ela ocupava. É quase um processo de demolir para reconstruir. Aí, claro, surge uma dúvida bem natural. Essa tarefa de destruir o inferno e construir o paraíso parece gigante, não é? Será que a gente tem que dar conta disso tudo por conta própria? A responsabilidade é exclusivamente nossa? E a resposta, segundo essa filosofia, é um sonoro não. Não estamos sozinhos, não estamos desamparados. O texto revela que a gente tem ajuda, e uma ajuda fundamental nesse processo de restauração. E aqui está a chave para entender essa nova ideia de justiça. O divino não é uma força que castiga, esperando pelo nosso erro, mas sim um aliado amoroso. O infinito amor nos auxilia de múltiplos modos. Isso muda tudo. A natureza de Deus aqui é de apoio, de ajuda, para que a gente consiga consertar os nossos próprios erros. Olha só como esse comparativo deixa tudo bem claro. De um lado, tem a nossa criação, a tal construção indigna que nasce do nosso conhecimento mal aplicado. Do outro, a criação divina, o terreno da vida, que é a base perfeita para tudo, e o amor infinito que nos ajuda a arrumar a bagunça. É uma parceria, entende? Não um julgamento. Certo, então vamos amarrar todas essas pontas. Se o inferno é obra nossa, e se a gente tem uma ajuda divina para desfazer e reconstruir algo melhor no lugar, o que isso nos diz sobre a verdadeira natureza da justiça? Qual é o objetivo final disso tudo? E aqui chegamos ao ponto central. A justiça perfeita nesse contexto não é punição, é restauração. É o ato de consertar o que a gente quebrou, de limpar a nossa própria bagunça e, com a ajuda divina, restaurar a harmonia. A justiça se cumpre quando o paraíso é finalmente construído por nós, no lugar daquele inferno que nós mesmos criamos. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Se essa filosofia toda se aplica numa escala tão grande, talvez ela se aplique também na nossa escala, na pessoal. Então fica a pergunta, que construções são essas nas nossas vidas que estão pedindo para ser transformadas? Que estruturas criadas por nós a gente tem a obrigação e também a capacidade de demolir para construir algo mais parecido com um paraíso no lugar?